Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou o Jonatas Gomes, repórter multimídia da Rede Tribuna. Aqui você acompanha 10 episódios com entrevistas que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2024. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de edições anteriores do Enem. Hoje nós vamos conversar com a professora de linguagens do Madam, Iana Lima. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Professora, inicialmente, o que os alunos podem esperar da prova de linguagens no Enem? Bom, ela é uma prova que atualmente se pretende menos conteudista e mais de interpretação. Então, a gente tem muito trabalho com textos, principalmente gêneros textuais, e é importante que o aluno tenha esse trabalho com a interpretação de texto mesmo, sabe? Vão vir textos de vários gêneros. Por exemplo, a gente tem lá notícia, geralmente, né? Pode vir música, pode vir poema, e a ideia é que o aluno consiga, pelo comando da questão, ser direcionado ali para o que ele tem que procurar entender naquele trecho. E a prova tem essa característica de ser interdisciplinar, né? Então, como linguagens dialoga ali com outras áreas do conhecimento, enfim? Então, como a gente está falando de interpretação de texto, pode vir qualquer coisa para você ter que interpretar, né? Mas pensando nessa parte mais de literatura, é um intertexto muito próximo com arte e com história. Porque a arte e os textos literários, eles foram escritos por pessoas em determinados tempos e espaços, né? Então, são três áreas que andam muito juntas. Mesmo sabendo que história está na parte lá de ciências humanas, né? Com certeza, se o aluno tem esse domínio, né, do conhecimento do contexto histórico, isso ajuda bastante na hora de interpretar alguma questão que for mais relacionada à literatura em si. Ou seja, o aluno precisa pensar um pouco fora da caixinha, né? As disciplinas dos conhecimentos, eles vão ali estar relacionados. Sim. Na interpretação, isso vai ajudar. Sim, com certeza. Professora, nós trouxemos algumas perguntas de alunos, eu queria reproduzir para você poder responder. Pode ser? Uhum. Meu nome é Luísa, tenho 17 anos. E o que é melhor priorizar para a parte de gramática no Enem? Então, o conhecimento de gramática no Enem hoje em dia, ele é muito contextualizado, né? Como eu comentei, é uma prova que deixou de ser muito conteudista. Então, por que é importante você ainda estudar bastante gramática? Porque, por exemplo, pode vir uma questão comparando as diferenças entre a norma culta padrão da língua e o uso coloquial, a oralidade e no texto escrito, né? Então, nisso aí faz diferença. Logo, você precisa ficar preocupado com, por exemplo, oração subordinada, etc, etc? Não. Mas nessa parte de conjugação verbal, léxico, né? Vocabulário, as palavras que são mais da oralidade ou do coloquial e do formal, é importante estar atento a essas diferenças. E quais outros temas são muito recorrentes? Então, como a prova do Enem, ela tem cada ano se guiado por uma direção mais pro social, né? A gente tem muitos textos que abordam essas questões de desigualdade, de questões da contemporaneidade, né? Violência, tecnologia, modernidade de modo geral. Então, essas temáticas, elas costumam aparecer, provavelmente vão aparecer novamente, e isso está muito ligado com o fato de que a parte de literatura, ela é mais voltada para modernismo e contemporânea, né? São textos que são mais... Porque o modernismo, ele fez uma revolução ali na literatura, né? Com a questão de romper normas e padrões, e a gente continua nesse mesmo fluxo. Então, os textos que aparecem são muito desses dois movimentos ali, né? Do modernismo e da literatura contemporânea, que, querendo ou não, também estão lidando com esses mesmos assuntos. Né? Não necessariamente tecnologia como a gente conhece hoje, mas essas questões sociais já estão presentes nos textos dessas duas escolas, então tudo se integra aí para compor a prova de linguagens do Enem. Na época que eu fiz, eu lembro que essa dicotomia que você comentou antes, entre o erudito e o popular, né, o coloquial, já estava posto ali na prova. Isso ainda é cobrado, pelo que eu entendi, né? Então, o que o aluno precisa saber sobre esse tema? Ter um olhar muito atento para essa questão de que essa dicotomia, erudito e popular, ela costuma vir permeada de alguns preconceitos, né, juízo de valor e tudo mais, então tomar muito cuidado, principalmente na parte de interpretar o texto e com as alternativas que a questão traz, porque às vezes
a alternativa não traz de maneira explícita um julgamento que pende ali pro negativo, mas provavelmente aquela não vai ser a alternativa correta, né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a questão coloca aquilo ali justamente para pegar no detalhe, né? E o Enem não colocaria como gabarito uma questão que fizesse o aluno chegar a uma conclusão negativa sobre as expressões populares ou coloquiais mais cotidianas, né? Isso não faz parte da ideia de problematizar o social, como o Enem tem trazido. E esse tema pode vir dentro de assuntos de atualidades, assim, né? Esse ano, ou ano passado, não me lembro, o funk foi reconhecido como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Uhum. Isso pode ser usado como aí um gancho para uma questão de preconceito linguístico para o aluno? Com certeza, não só como uma questão de preconceito linguístico, como uma letra de funk pode vir para ser analisada como se fosse um poema, né? Porque as canções também, elas têm essa interpretação possível. A gente tem outras provas do Enem que trouxeram letras de música para você analisar como se fosse poema, então é perfeitamente possível que a gente tenha que interpretar um funk como a gente teria que interpretar um Carlos Drummond de Andrade da vida. Então pode vir slam, funk, ou também o erudito, né, na literatura. Com certeza. Inclusive, se vierem essas expressões populares, eu acho extremamente positivo, né? Porque é reconhecer aquilo que não tem tanto espaço ainda nos textos formais e, enfim, nas instituições, mas que existe e que precisa de ter visibilidade também. E é o dia a dia dos alunos também, né? O dia a dia chega na prova assim mesmo? Com certeza, sim. Cultura é isso, né? Cultura é o que a gente faz independentemente da quantidade de holofote que aquilo recebe. Então, o fato de que a prova do Enem tem sido muito aberta para isso, eu acho muito positivo, porque, inclusive, facilita diminui um pouco aquela pressão, creio eu, de ficar repassando muitos conteúdos que você tem que saber, porque é uma prova que boa parte das questões ali se trata de uma atenção à interpretação mesmo. O texto que está ali, o que a questão está pedindo e o que as alternativas querem dizer. E às vezes os alunos não entendem, por exemplo, todas as palavras de uma alternativa e isso faz toda a diferença. Eu atendo alunos na monitoria e às vezes eles erram questão porque eles não entenderam que uma palavra da alternativa queria dizer aquela palavra invertiu o que ele tinha entendido. Então, é isso. Professora, tem mais uma pergunta? Vamos ouvir? Oi, meu nome é Ana Paula Rodrigues Soares, eu tenho 18 anos e minha pergunta é para literatura. Eu queria saber quais são as escolas literárias mais relevantes para a revisão do Enem. Como eu comentei, focar na literatura modernista e na literatura contemporânea. E a minha sugestão é focar na poesia, né, nos poemas, porque eles geralmente demandam um pouco mais do aluno para conseguir compreender, porque como a poesia ela faz um uso da linguagem que é diferente da prosa, não é tão explícito, não é tão literal, a gente tem lá a versificação, às vezes tem inversão sintática, isso pode dar uma intimidada, né? Então, se eu tivesse que sugerir um foco, poesia, para o aluno se familiarizar, mas os poetas, os escritores de modo geral, né, que são cobrados no Enem, são essencialmente modernistas e contemporâneos. Professor, e a carga de leitura da prova de linguagens é muito grande, né? O que o aluno precisa prestar atenção ali no momento de ler os textos, interpretar as questões? Eu sugeriria treinar uma tática de leitura que te permita, ao mesmo tempo, se atentar às palavras-chave para aquela questão, e conseguir fazer a prova num tempo hábil, né, ali, porque o aluno, ele fica cansado, além da carga de leitura ser muito grande, a gente sabe que ele ainda vai ter que fazer redação, enfim, né, então eu sugeriria prestar atenção às palavras-chave do texto, que estão relacionadas com o enunciado, né? Eu não posso frisar o bastante sobre prestar atenção no enunciado, porque ele frequentemente vai te guiar para o que você tem que ver, porque acontece de alternativas trazerem afirmações que se relacionam de modo geral com o texto, com o autor, com o período, mas que não são o que a questão pediu. Então, se tiver que focar a sua energia em alguma coisa na prova, foca em se certificar o que o enunciado está me perguntando. É isso aqui? Que aí você sabe o que procurar. Porque, frequentemente, se você entende que a pergunta quer de você, você já descarta umas 3 alternativas, assim. Sabe? Se tiver que ficar entre 2, tá ótimo. Já descarta várias só de discernir
o que você tem que considerar e o que não tem nada a ver com o que a questão quer de você. E é muito importante acertar as mais fáceis, né? Para a nota do Enem aí ser um pouquinho melhor na área. O que você pode falar sobre isso? Se uma questão estiver difícil, insisto nela ou pulo, volto nela depois? Como agir na prova? Então, talvez para o aluno no momento seja difícil diferenciar qual que é a questão fácil da que é difícil, né? Mas assim, se uma questão tiver prendendo muito o aluno, consumindo muito tempo, não tem jeito, né? Uma prova extensa, deixa ela de lado, vai andando, depois você volta para ela. Por quê? Principalmente se for um aluno que já é muito treinado na coisa de fazer questão, que já tem estratégia de prova, se aquilo ali estiver levando muito tempo dele, possivelmente também está levando de outros alunos, então aquela questão, estatisticamente, deve ser a mais difícil, né? Então, não se prender numa questão e prejudicar o resto da prova. Se estiver muito difícil, deixe de lado e depois você volta para ela. Sim. E assim, professora, nós estamos a poucas semanas da prova, né? O que você aconselha nessa reta final para a revisão de linguagens? Então, o meu conselho é focar nessa parte final da literatura, né? Das escolas literárias, que é modernismo e literatura contemporânea. Estar atento a questões sociais da contemporaneidade, né, da modernidade, questões sobre desigualdade, sobre violência, sobre gênero, sobre tecnologia, porque possivelmente esses são temas que vão cair na prova em diferentes gêneros textuais. Mas, sobretudo, se a gente já está aqui, né, há pouquíssimo tempo da prova, não enlouquecer, se desgastar, tentando dar conta daquilo que deveria ter estudado o ano inteiro. Tentar relaxar na medida do possível, né? Confiar no processo, que o que deveria ter sido feito foi feito, na medida em que foi possível, vai depender de cada um, né? Mas revisar de maneira tranquila e relaxar, né? Não adianta você chegar na prova completamente cansado e desgastado, porque isso pode afetar o desempenho de um aluno que, inclusive, estava muito bem preparado, mas chegou lá e deu pane no sistema porque ele estava muito cansado, né? Então, não pirar. Tentar ficar calmo. Professora, obrigado pela participação. Eu agradeço o convite. E esse foi o podcast A Tribuna no Enem. Você também pode acompanhar essa entrevista no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.